Olá, bom dia, como você está? Que bom que nós podemos iniciar mais um dia olhando para a palavra de Deus, olhando para as Escrituras, a Bíblia, que contém verdades eternas e maravilhosas para nossas vidas. Nós estamos continuando a nossa série de mensagens no Antigo Testamento. Nós tivemos mensagens no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Mensagens também nos Salmos, cuja a maioria foram escritos por Davi. E agora também, assim como na mensagem passada, nós olhamos para os profetas, em específico o profeta Isaías. Nós hoje meditaremos no profeta Isaías em seu capítulo 53, continuando assim a nossa série Enxergando Jesus no Antigo Testamento. Vamos ler juntos Isaías 53. Diz assim a palavra de Deus: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Que texto tremendo da palavra de Deus. Aqui o profeta está falando sobre o servo sofredor, aquele que seria humilhado, aquele que sofreria
pelos pecados de outros, aquele que seria castigado, aquele que seria oprimido, ferido, machucado, seria traspassado pelas transgressões e pelas iniquidades de um povo. Ele seria desprezado pelos homens, rejeitado. Os homens escondiam o rosto dele. E ele foi contado com os transgressores. Ele foi morto ao lado de ladrões e malfeitores. Mas na sua morte esteve com o rico. Aqui o profeta Isaías está falando sobre Jesus Cristo, sobre o Senhor Jesus, o Deus homem. E está nos contando detalhes que de fato aconteceram na vida e ministério do Senhor Jesus. Ele viveu vida humilde, simples. Ele foi rejeitado durante o seu ministério por muitos. Os líderes religiosos de sua época o rejeitavam, o condenavam e muitos o desprezavam. E algumas coisas que o profeta diz de fato aconteceu. Tudo o que o profeta diz de fato aconteceu e se cumpriu na pessoa de Jesus. Ele foi morto na cruz ao lado de 2 ladrões. Ele foi sepultado. Na sua morte ele esteve com um rico. Este rico foi José de Arimateia, que comprou aromas para embalsamá-lo. E aqui ele diz, então, ele anuncia o Evangelho. O profeta Isaías está anunciando o Evangelho de que por meio do servo sofredor um povo seria salvo, seria resgatado. E isso se cumpriu na pessoa de Jesus. Ele, na cruz, recebeu sobre si os nossos pecados. E por isso, por ter ele sido feito maldito por nós, Deus Pai puniu os nossos pecados em Cristo, em Jesus. E assim ele morreu de fato por nós. Ele levou os nossos pecados, as nossas iniquidades. Mas ao 3º dia, ele ressuscitou e vivo está na glória, no céu glorioso. E todo aquele que nele crê viverá com Cristo, estará no céu. Pois todo aquele que nele crê é aquele por quem Jesus derramou o seu precioso sangue. O sangue de Jesus purifica os homens de todo pecado. Creia em Jesus, o servo sofredor, que agora é o Rei da Glória e aquele que voltará em majestade e poder. Creia em Jesus e você será salvo para sempre. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.